demais. A vitória é certa, meu rei. Bota fé que vai dar certo. Netinho Bala Chique, a sua alegria chegou. A vida é dura pra quem é mole. Se tu tem um sonho, então faça o corre. Sentado um milagre nunca vai chegar. Deus lá de cima vai te abençoar. Nunca foi fácil nem nunca vai ser. Que te abraça, fala de você. Firme na fé, caminhe na frente. A vitória é certa, coloque na mente. A vida é uma roda, vai sempre girar. A sua alegria acabou de chegar. Confia, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto, bota fé, meu. Continue sonhando, acredite nos seus sonhos. Bota fé que vai dar certo. A vitória é certa, meu rei. Diga aí. Quando der certo dirão que foi sorte. Só você sabe o quanto que foi forte. Noites em claro não vou me esquecer. Quebrando a cabeça tentando aprender. Às vezes doía, chorava sozinho. Não desiste nem sair do caminho. Quem jogou pedra hoje vai aplaudir. A sua vitória vai ter que assistir. Acredita, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa, bota fé, galerinha, venha. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Obrigado, meu Deus. Te amo, Pai. A vitória é certa. Bota fé que vai dar certo. Netinho Bala Chique, a sua alegria chegou. Carimba aí. Show demais. A vitória é certa, meu rei. Bota fé que vai dar certo. Netinho Bala Chique, a sua alegria chegou. A vida é dura pra quem é mole. Se tu tem um sonho, então faça o corre. Sentado um milagre nunca vai chegar. Deus lá de cima vai te abençoar. Nunca foi fácil nem nunca vai ser. Que te abraça, fala de você. Firme na fé, caminhe na frente. A vitória é certa, coloque na mente. A vida é uma roda, vai sempre girar. A sua alegria acabou de chegar. Confia, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto, bota fé, meu. Continue sonhando, acredite nos seus sonhos. Bota fé que vai dar certo. A vitória é certa, meu rei. Diga aí. Quando der certo dirão que foi sorte. Só você sabe o quanto que foi forte. Noites em claro não vou me esquecer. Quebrando a cabeça tentando aprender. Às vezes doía, chorava sozinho. Não desiste nem sair do caminho. Quem jogou pedra hoje vai aplaudir. A sua vitória vai ter que assistir. Acredita, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa, bota fé, galerinha, venha. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Obrigado, meu Deus. Te amo, Pai. A vitória é certa. Bota fé que vai dar certo. Netinho Bala Chique, a sua alegria chegou. Carimba aí. Show demais. A vitória é certa, meu rei. Bota fé que vai dar certo. Netinho Bala Chique, a sua alegria chegou. Vambora, vambora. A vida é dura pra quem
fraquinha mole, se tu tem um sonho, então faça o corre. Sentado um milagre nunca vai chegar, Deus lá de cima vai te abençoar. Nunca foi fácil nem nunca vai ser, que te abraçar fala de você. Firme na fé, caminhe na frente, a vitória certa coloque na mente. A vida é uma roda, vai sempre girar, a sua alegria acabou de chegar. Confia, vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto, bota fé, velho. Continue sonhando, acredite nos seus sonhos. Bota fé que vai dar certo. A vitória é certa, meu rei. Diga aí. Quando der certo dirão que foi sorte, só você sabe o quanto que foi forte. Noites em claro não vou me esquecer, quebrando a cabeça tentando aprender. Às vezes doía, chorava sozinho, não desiste nem se... Sentado um milagre nunca vai chegar, Deus lá de cima vai te abençoar. Portal Zona Leste na cobertura das eleições de 2024. Esta noite a gente tem uma surpresa aí pro pessoal da Zona Leste e todos os eleitores que estão ligados nos podcasts. Né? Doutor Olímpio está conosco esta noite para ter esse bate-papo descontraído e estar com a gente aqui. A gente tem a felicidade, né, de ter ele aqui presente, e é uma felicidade pessoal minha, porque via muito o doutor Olímpio pelas redes sociais, via ele passar no corre-corre, né, desse trajeto dele legislativo, de estar cuidando da cidade, cuidando do povo de Campinas, mas hoje estou pessoalmente, quero agradecer a ele por tirar esse momento de 1 hora para estar conosco, para estar com o eleitor falando ao vivo e dizer ao senhor que seja bem-vindo ao podcast do Portal Zona Leste. Doutor Olímpio, fica à vontade. É uma satisfação, Dudu, voltar a esta casa, uma casa que tem feito um trabalho espetacular aqui na Zona Leste e com abrangência em toda Campina Grande, mas com um comportamento muito importante, especialmente do ponto de vista social. O Portal Zona Leste hoje presta um serviço relevante, não só às comunidades da Zona Leste, mas também a Campina Grande, com diversas campanhas, com diversos movimentos, transformando a vida social das pessoas. Agradeço a você, agradeço ao amigo César Martins pelo convite e estamos aqui para dialogar, né, sobre a Campina que nós amamos, a Campina que nós queremos sempre grande. Quero começar o podcast dizendo às pessoas que estão aí no Instagram, né, no YouTube Instagram, são muitas perguntas, a gente não vai ter o tempo disponível, mas a gente vai fazer algumas perguntas aqui dos internautas, das pessoas que estão no Instagram, mas a gente quer saber, assim de início, quem é Olímpio, esse homem transparente, esse homem de vida pública. A gente vai jogar um videozinho antes do senhor falar, para a gente dar esse impulso, viu, doutor Olímpio? Exatamente. Então vamos lá no vídeo. Eu conheço um menino que aprendeu o caminho da feira, mas não esqueceu o caminho da escola. Seu João Ananias, seu pai,
ensinou o valor da educação, do trabalho e da honestidade. E o menino aprendeu. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo. Dona Elisa, a mãe, criou os 3 filhos entre a Feira Central e o bairro do Zé Pinheiro. Nenhum se perdeu do caminho que ela ensinou a andar. O menino raquítico, exímio vendedor de ovos, ganhou amor pelo estudo e não demorou, passou no vestibular. Aprendeu bem o direito e fundou uma associação para defender os feirantes. Aos 23 anos, o jovem já era advogado. Aos 24 anos, foi aprovado no concurso para delegado de polícia. E aos 27, foi promovido a superintendente. Ele, com a sua equipe, prendeu vários bandidos perigosos e desarticulou várias quadrilhas, conquistando a confiança do povo de Campina Grande, que o projetou para a política. São muitos anos de vida pública e esse cara nunca se envolveu com a corrupção ou com qualquer outro escândalo. Esse cara sou eu. Por isso uma força. Estou começando mais uma caminhada e conto com você para escrever uma nova história. Força estranha no ar. Cantos de... Antes da gente falar desse Cantos de Campina, eu quero que o senhor diga a essas pessoas mais jovens, tem um eleitorado aí jovem, esses meninos de 18, 20 anos, que não teve essa honra, né, essa felicidade de conhecer o Dr. Olímpio pessoalmente, nem a trajetória do trabalho dele, mas hoje ele vai estar aqui para relatar uma parte desse trabalho, uma parte da sua história. E eu quero que o senhor diga, esse pessoal mais novo, que é Olímpio, muita gente mais antiga já conhece o senhor, né, já tem essa... Fica à vontade. Quem acompanhou o vídeo, esse cara sou eu, né? O cara do vídeo sou eu. Sou fruto aqui do bairro de Zé Pinheiro. A minha infância toda foi aqui no bairro de Zé Pinheiro. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso. E vendo aqui César perto de mim, filho do meu amigo Toninho, de Dona Madalena, nós nos criamos em Zé Pinheiro. E como César também, nós tivemos muitos convites indecentes. A gente poderia ter dado errado na vida. E aí nós já aproveita para que a gente possa fazer justamente esse tipo de conscientização com os adolescentes, com os jovens. As propostas para fazer o que não presta, o que é errado, a porta é muito larga, mas há alternativas para você prosperar na vida, para você vencer. E graças a Deus, morando em José Pinheiro, trabalhando na Feira Central, como passou no vídeo, nós conseguimos ocupar o nosso espaço dentro da cidade de Campina Grande, com muito trabalho, com muita determinação, com muita honestidade. E, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de menino criado em José Pinheiro, criado dentro da Feira Central, trabalhando todo dia na Feira Central, sem perder um ano de escola, terminar o curso de Direito, fazer um concurso para delegado de polícia, ser superintendente de polícia de Campina Grande, ganhar a confiança do povo de Campina Grande por 5 mandatos de vereador, defendendo esse povo com muita competência, com muita responsabilidade. Isso não tem preço, não tem preço. Então, essa é a minha rápida trajetória de vida, construindo a nossa história, fazendo um trabalho que, graças a Deus, tem um reconhecimento da cidade. Posso andar em qualquer recanto dessa cidade sem ser molestado por quem quer que seja, porque, graças a Deus, nós construímos essa caminhada com muita responsabilidade. Muito bom essa história do senhor. E o interessante, doutor Olímpio, sem se envolver em nada, sem se misturar com as coisas que... E a facilidade que as pessoas têm hoje, doutor Olímpio, de ter na palma da mão, estudar, e naquele tempo do senhor, um tempo tão difícil, que você tinha que escrever, que hoje a maioria não escreve e vê tudo em computador, e tem essa facilidade da tecnologia que o senhor não tinha. Um tempo muito difícil, um tempo que para atingir uma carreira como o senhor atingiu, foi duro, né? Mas o senhor teve aquela perseverança, determinação, e uma coisa que o senhor me passa é que o senhor sempre teve a vontade de defender o povo. Seja na área profissional, que o senhor foi delegado e foi advogado, o advogado é para defender, e seja na área da legislação como vereador. Eu queria que o senhor dissesse o que motivou o senhor a chegar tão longe e o que motivou o senhor a escolher a trajetória da política. Porque a política, a gente tem essa ideia, doutor Olímpio, que é uma coisa
hoje está arcaica, aquela coisa antiga, hoje está aquela mesmice, mas o senhor sempre tem feito diferente, o senhor sempre tem inovado, mesmo o senhor sendo uma pessoa que veio lá de trás, o senhor traz coisas para o jovem que eles podem servir como exemplo e ter uma vida também pautada nas coisas corretas, transparentes e certas. Eu quero que o senhor me explique a motivação para o senhor chegar até lá. Olha, eu sempre fui apaixonado pela política, né? E vendendo ovos na feira, nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa pela Feira Central. Eu comecei a trajetória política fundando a Associação Beneficente dos Feirantes do Mercado Central. Isso em 1987. 1985, digo melhor. Fundamos essa associação, começamos a trabalhar pelas melhorias da Feira Central. Conseguimos, naquele tempo, eu estudava com Cássio Cunha Lima. Nós fazíamos o curso de Direito na mesma faculdade. E conseguimos fazer a sensibilização a Cássio, quando ele chegou a prefeito, para a cobertura do Mercado Central de Campina Grande. Está lá, a cobertura do Mercado Central de Campina Grande. E sempre envolvido com esse movimento. Aqui em José Pinheiro, nós fundamos a Associação Campinense de Prevenção às Drogas, que funciona até hoje. Nós trouxemos aqui, e toda terça-feira à noite tem uma reunião aqui no Salão Paroquial da Igreja de José Pinheiro, o Amor Exigente, que é um trabalho espetacular, que estende a mão para as famílias que têm filhos que usam drogas, na proposta de fazer a recuperação da família, e essa recuperação da família é recuperar o filho. Então, sempre estive envolvido com esse tipo de ação, né? Primeiro foi a Associação dos Feirantes, depois a Associação de Prevenção às Drogas, depois o Amor Exigente, depois o Narcóticos Anônimos, sempre envolvido e fazendo um trabalho na delegacia de polícia, aí já como delegado de polícia, que chamou muita atenção da cidade, né? Fui superintendente de polícia durante 5 anos e a gente desbaratou diversas quadrilhas perigosas aqui em Campina Grande. Quem não se lembra do caso dos incendiários, né, que nós enfrentamos aqui em Campina Grande? Praticamente toda noite se incendiava um carro numa garagem e nós conseguimos fazer um trabalho de investigação, de inteligência, e conseguimos desbaratar essa quadrilha. E muitas outras quadrilhas. E aí isso me projetou para a política, né? A gente tinha uma presença muito forte na mídia. Naquele tempo, o forte mesmo era televisão, era rádio. Hoje a gente já tem redes sociais. E isso me projetou para a política, para a tentativa do primeiro mandato, né? Perdi 10 anos. 10 anos perdendo a eleição. E aprendendo, né? Porque o importante de quando você perde, quando você tem uma derrota, não é você procurar culpados. Você olha onde é que você está errando. Que pode ser que o erro esteja em você. E foi isso que eu fiz. Passei 10 anos perdendo na política e começando a entender o que é que eu estava fazendo de errado, o que é que eu precisava aprimorar. E graças a Deus ganhamos a primeira eleição, isso em 2004. E de lá para cá a gente tem se mantido no mandato, que tem produzido muito para Campina Grande. Eu posso dizer sem ter receio nenhum de estar exagerando. Não tem nenhum outro vereador na história de Campina Grande que tenha produzido tantas leis relevantes como o vereador Olímpio Oliveira. Leis que do animal à criança, ao idoso, à mulher, ao trabalhador, leis que contemplam essas pessoas e bichos com direitos. Por exemplo, quando eu assumi o primeiro mandato, no centro de zoonose se matava cachorro e gato que fosse apreendido e o dono não fosse resgatar em 72 horas. Nós fizemos uma lei proibindo isso. Hoje é proibido matar animal sadio do centro de zoonose, né? Nós criamos uma lei que hoje dá o direito à pessoa com deficiência a ter o passe livre no transporte coletivo de Campina Grande. Em 2012, as empresas cortaram mais de 1.000 gratuidades de pessoas com deficiência. Nós conseguimos fazer uma lei, né, trazendo essas pessoas de volta para o sistema, e essas pessoas permanecem até hoje, uma lei de nossa autoria. Outra lei importante que eu fiz é a lei das filas, que era uma coisa muito complicada você ir no banco. Às vezes você passava uma manhã toda no banco. Essa lei melhorou, não resolveu, mas melhorou muito essa relação com o banco. Mas pouca gente sabe que o dinheiro das multas aplicadas
até agora se viram para comprar um tomógrafo para o Hospital Pedro I, máquinas para a Sesuma fazer a limpeza urbana da cidade, perfuratriz para perfurar poços artesianos. Naquele momento crítico, Campina Grande estava passando por uma crise hídrica, esse dinheiro foi utilizado para isso, e até para pagar a ajuda emergencial que a Prefeitura fez durante o período da pandemia. Tudo isso foi custeado com dinheiro das multas de uma lei de minha autoria, da lei das filas. Então, se eu fosse falar de todas as leis importantes, por exemplo, a mais recente, que beneficia o motorista de aplicativo, acho que você já viu muitos carros circulando na cidade com QR Code, um adesivo no para-brisa. Aquilo ali é uma criação do vereador Olímpio Oliveira, para o motorista de aplicativo não ser multado quando ele vai fazer o embarque e o desembarque de passageiro no centro da cidade de Campina Grande. Regularizamos os mototáxis, que eles viviam numa situação de insegurança jurídica, eles não tinham uma permissão, um alvará. Foi uma lei minha que estabeleceu a concessão de alvará para mototaxistas e a criação das praças para mototaxistas. Os taxistas, por exemplo, que atuam no centro da cidade, teve um tempo que eles tiveram ameaçado de todas aquelas praças de taxistas serem extintas. Nós acionamos o Ministério Público e revertemos a situação. Então, são diversas ações que a gente tem construído durante esse tempo todo, que daria para tomar mais de 2 horas de programa só falando dessas ações. Ai, como eu queria, doutor Olímpio. Como eu queria que o senhor passasse 2 horas, esclareceu tanta coisa que eu, como eleitor em Campina Grande, não sabia de todas. Por isso que é bom esse podcast, essa conversa, para a gente saber identificar os políticos que estão fazendo e os que não estão fazendo. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mas antes dessa pergunta, eu queria que o senhor se dirigisse ao seu eleitor, ao eleitor de Campina Grande, aqueles que estão em dúvida, aqueles que querem votar em branco, porque você vai atrasar toda uma cidade se você votar em branco. Você tem que analisar, refletir e ver que a cidade precisa do meu e do seu voto. Então, analisa, reflete, vê as propostas do vereador, vê o que é que você pode fazer pela sua cidade e vota certo. Não deixa de votar, não. Vota consciente, esclarecido e vota certo. Doutor Olímpio vai se dirigir aos eleitores de Campina Grande, no geral, e vai pedir este voto, dizer o número dele para a gente gravar, ficar na consciência de cada um. Eu agradeço essa oportunidade, é uma oportunidade assim muito rica. E eu peço o voto ao cidadão de Campina Grande, ao morador da Zona Leste, enfim, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, mas peço o voto dizendo que vale a pena votar no vereador Olímpio Oliveira, porque você vai ter a certeza de ter um vereador durante 4 anos na Câmara na defesa do povo. Às vezes a gente vota no candidato sem fazer essa análise e às vezes dá errado, porque o vereador que, por exemplo, que vive bajulando o prefeito, que vive, ao invés de fiscalizar a prefeitura, as ações da prefeitura, vive bajulando o prefeito, talvez esse não seja um vereador que sirva para te representar. Eu falo daquilo que eu faço. Nós temos, durante esses mandatos, eu já fui situação, já fui oposição, hoje eu estou na oposição, e mesmo sendo situação, sempre tive uma relação muito respeitosa com o prefeito, na época era veneziano, mas nunca deixei de apontar o que estava errado, nunca deixei de cobrar o que estava errado. Então, nós temos essa condição. E o vereador, às vezes, o cidadão escolhe um vizinho, porque é uma pessoa do bem, às vezes é uma pessoa que se relaciona no trabalho, é uma pessoa boa, mas o cargo de vereador, ele exige muita responsabilidade e exige muito conhecimento. Às vezes, um cidadão é um cidadão honesto, íntegro, de bem, mas se não tiver a capacitação, se não estiver preparado, ele apenas vai ser mais um lá na Câmara, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não conhece a sistemática de fazer leis, de fazer projeto, de defender uma bandeira, de defender, às vezes, uma causa importante. Então, é importante a gente analisar todo esse contexto. Fulano de tal, como é que ele age aqui na comunidade? Como é que ele é em casa, na vizinhança? Como é que ele é no trabalho?
Esse cara tem condição de representar uma cidade da importância de Campina Grande, uma cidade que tem quase 500 mil habitantes, uma cidade que é polo industrial, que é polo universitário, que é polo de medicina. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E eu coloco o nosso nome com o respaldo do trabalho. Se você quer saber quem é Olímpio Oliveira, ou popularmente conhecido como Dr. Olímpio, pesquisa lá no Google. Investiga a minha vida, investiga a minha história, na política e fora da política. Inclusive, como delegado de polícia, que ainda sou, até bem recentemente estava respondendo pela delegacia do idoso dessa cidade. Então, vereador Dr. Olímpio, 2333. Muito bom, doutor Olímpio. A gente volta com uma pergunta. O seu nome, doutor Olímpio, se situa num aspecto de onde poucos políticos na cidade de Campina Grande estão. É um nome onde a população julga, como o senhor disse, passei um tempo perdendo, depois aprimorei, melhorei, fiquei cada vez mais preparado, como o senhor disse agora, o eleitor, para chegar lá, para representar o povo. E nesse aspecto de nome e político, o senhor não tem mancha, não tem mácula, o senhor tem uma avaliação do povo, onde o senhor sempre tem essa reeleição tranquila, calma, sem problema, sem insultos, sem injúria, sem nada. O que o senhor atribui isso como vereador em Campina Grande, doutor Olímpio? É uma coisa, vem na contramão de toda a política, né? O senhor sabe que a política tem muita mancha, muitas coisas que o eleitor, como o senhor disse, menos esclarecido, vota por votar, não analisa, não reflete, não avalia, não pesquisa e leva até à Câmara pessoas que estão desqualificadas a representar o povo. Mas o senhor veio se qualificando, entrou, ficou, foi avaliado pelo povo. Eu, como cidadão, avaliei o senhor também, né? E não vejo mácula, não vejo mancha, não vejo nenhuma coisa que desabona a sua conduta como homem de Campina Grande e principalmente como representante do povo. É uma responsabilidade muito grande o senhor ter essa responsabilidade de dar esse legado e caminhar ainda da forma que o senhor caminha. Obrigado, Dudu. Agradeço demais a sua avaliação, que é muito generosa, mas me deixa muito honrado. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar é que o vereador Olímpio está eleito. Meus adversários, eles se utilizam desses artifícios, às vezes, para dizer, olha, Olímpio tem uma carreira política consolidada, ele já está eleito, eu estou aqui postulando o primeiro mandato, me ajude. Olha, não tem ninguém eleito ou ninguém derrotado até que as urnas sejam fechadas e abertas para a contagem de voto. A campanha, a eleição é muito difícil. Agora, uma coisa eu digo, a gente tem conseguido permanecer na política porque eu desafio qual é o vereador de Campina Grande que pode ir aos semáforos da cidade, como eu estou indo todos os dias, 3 vezes, pela manhã cedo, na hora do almoço e no fechamento da tarde, fazer uma prestação de contas daquilo que nós produzimos neste último mandato. Vou dizer lá, olha, foi isso aqui que nós fizemos. Qual é o político que depois de 5 mandatos tem a condição de ir na rua, olhar no olho do cidadão, com muita humildade e dizer, moço, eu estou aqui com a prestação de contas do nosso mandato, posso entregar? E graças a Deus temos sido muito bem acolhidos nas ruas de Campina Grande e mostrando o que é que eu estou fazendo. Este é o segredo, porque não adianta você passar 3 anos e meio enrolando, sem fazer nada, fazendo requerimentos de voto de aplauso, colocando projeto de nome de rua, que são necessários, que são importantes, mas o que fica, é isso que eu estou chegando aqui e dizer, sabe o que é que fica do trabalho do vereador Olímpio Oliveira e que ninguém muda? Por exemplo, eu falei da história do QR Code para motorista de aplicativo, mas poderia ter falado aqui também da lei que beneficia o mototaxista, que é o alvará que eu já falei. O taxista, ele hoje, com passageiro, ele pode transitar pela Avenida Floriano Peixoto sem ser multado. Do mesmo jeito, o motorista de transporte alternativo. Passe livre para a pessoa com deficiência, que esses benefícios tinham sido cortados para mais de 1.000 pessoas, nós restabelecemos. Parada segura
para a mulher que transita no transporte coletivo à noite, que ela pode pedir a parada do ônibus fora do ponto, para não parar numa rua escura, para não parar num lugar distante de casa. A criação das subprefeituras que serão estabelecidas a partir do ano que vem em 4 regiões da cidade, gratuidade na Zona Azul para idosos e para pessoa com deficiência. Nós ganhamos uma lei fantástica para os professores dessa cidade que garante o dinheiro do Fundef, da educação. Os professores que esse dinheiro estava represado lá no cofre da prefeitura, eles têm agora a perspectiva do direito por força de uma lei nossa. 60% desse dinheiro vai para o bolso do professor. Delegacia de Proteção e Bem-Estar Animal, foi nós que conquistamos para Campina Grande, para coibir os maus tratos dos animais. Eutanásia nunca mais, a reforma do Código Tributário Municipal, nosso programa de palestra nas escolas, de prevenção às drogas, defesa dos autistas. Estive pessoalmente com o presidente do Senado, estabelecendo com ele um diálogo para que ele pudesse fazer uma lei, porque o Supremo Tribunal Federal tinha estabelecido que o rol da Agência Nacional de Saúde era meramente taxativo. E o que é isso? Quem tinha plano de saúde e tinha um filho autista, um filho com uma doença rara, de repente o plano de saúde passou a dizer: esse atendimento eu não pago, essa terapia eu não vou custear. E isso foi até o Supremo Tribunal Federal. E o pior, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para os planos de saúde. Nós conseguimos convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ele esteve aqui em Campina Grande, para ele fazer uma lei estabelecendo que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, é meramente exemplificativo, ou palavra difícil, tá gota, mas saiu. Então, nós conseguimos. Vou me adiantar aqui também, Guarda Municipal. Nós tínhamos uma turma de Guarda Municipal que esperava a nomeação mais de um ano. Ninguém recebia esse povo, ninguém conversava com esses profissionais. Nós fizemos uma audiência pública na Câmara e eles hoje já foram todos contratados. Nós também estabelecemos diversas leis de defesa do consumidor. Quem não se lembra, quando chegou em Campina Grande, dos supermercados atacadistas, você fazia sua compra, pagava a conta, quando você ia saindo da loja, era revistado na saída como que você fosse um ladrão. Nós fizemos uma lei proibindo isso. Qual é a mulher que não se lembra que quando ia entrar numa loja com sua bolsa tinha que ficar retida na entrada, ou eles colocavam dentro de um saco e lacrava a boca do saco, assim como dizer que qualquer moça, qualquer senhora estaria entrando para colocar alguma coisa que não devia dentro da bolsa. Nós acabamos com isso através de uma lei de nossa autoria. A lei das filas, que eu já falei, né, que hoje até banco tem até cadeira para você esperar na fila sentado. Não tinha sanitário, nenhum banco de Campina Grande tinha sanitário para o usuário do sistema se utilizar. Não tinha água potável. Tudo isso veio e foi estabelecido através de lei nossa. Então, eu vou ao semáforo dizer: olha, se você quer um vereador que trabalha, que produz leis relevantes, eu estou me apresentando. E entrego a pessoa. E digo com muita sinceridade: eu tenho uma profissão. Eu sou delegado de Polícia Civil de carreira. Tenho de que viver, mas amo trabalhar por esta cidade. O que me empolga é mudar realidades que, às vezes, as pessoas procuram, batem nas portas e ninguém abre a porta. Isso é um desafio que eu aceito, assim, de braços abertos. Quando eu vi os guardas municipais que estavam aprovados no concurso, vendendo água nos semáforos, cara que veio de Sergipe, cara que veio de Belo Horizonte, acreditando numa proposta da prefeitura, fez o concurso e não era chamado. E aí bateu na porta do nosso gabinete: a gente está junto com vocês. Vamos fazer um ribuliço para vocês serem contratados. E graças a Deus todos foram contratados. Isso é responsabilidade. Isso é você ter a percepção da importância do que é o cargo de vereador. Hoje eu ando aqui pela Zona Leste, que alegria encontrar 18 travessas, que foram urbanizadas no governo veneziano, todas propostas pelo vereador Olímpio Oliveira. Quando eu ando no bairro de Zé Pinheiro, quando ando em Nova Brasília, em Monte Castelo, e vejo as 25 casas
Deu uma chuva, muitas casas caíram. Nós conseguimos reconstruir essas 25 casas. Quando eu vejo a Vila Olímpica Plínio Lemos, que hoje está muito distante do que foi quando nós entregamos no governo veneziano. Quando eu vi aquilo ali aos escombros, acabado, eu propus a veneziana aqui no comício, na esquina da rua Amaro Coutinho, com a rua Marinheira Agra. Veneziano, faça isso por José Pinheiro e pela Zona Leste. Ele assumiu o compromisso do comício aqui. E eu tenho gravado a voz dele. E daqui a pouco a gente vai passar um documentáriozinho com essa história. E ele disse, eu vou fazer. E está lá a Vila Olímpica, né, que hoje, além de ser Vila Olímpica, na época a gente colocou lá 2 unidades básicas de saúde. Na época nós colocamos lá uma cozinha comunitária. Na época lá até piscina tinha. Né? Então, uma construção que nós fizemos, né, através da influência do nosso mandato, e que hoje, ainda hoje, eu ando nas ruas aqui de Zé Pinheiro, vendo aqui, está aqui onde era o Beco da Facada, hoje é Vila Vitória, porque foi uma conquista do vereador Olímpio Oliveira. Calçamos aqui o Beco da Lama aqui atrás, perto aqui do portal Zona Leste, e muitas outras, Marinheira Agra, Rua São Luís, diversos becos, que ninguém olhava para esses becos. Os meninos brincando dentro da lama. E nós conseguimos fazer esse trabalho, tenho tudo documentado, com fotografias que nós, na época, passamos distribuindo e mostrando às pessoas a relação de tudo que foi feito. Isso aqui é serviço prestado. É o que nós temos de legado, para dizer não só a José Pinheiro, mas a Zona Leste, de que quando eu tive a oportunidade de fazer, fiz muito aqui pela região. Voltando às perguntas, vou passar tem outro videozinho aí, César, para a gente, doutor Olímpio, inspirar, que é bom demais conversar com ele. Esse podcast, né? É muito bom. Sem dizer que Dona Nazaré, aqui da Vila dos Teimosos, depois o senhor comenta depois do vídeo, ela mandou aqui dizendo, não me lembro se foi em 2009 ou 2012, mas o delegado apreendeu meu filho que cometeu um erro, mas com toda a educação e dignidade, veio até a mim e falou para mim, seu filho ainda vai ser um homem, só precisa de uma oportunidade. E até hoje meu filho errou, pagou pelo erro e voltou e virou um homem. É um orgulho, né, doutor? O senhor, como delegado, ela disse pela parte do senhor ser educado e tratar ela como um ser humano. Que muitas das vezes as pessoas, né? É o desafio. Engloba filho. Eu tenho 36 anos de polícia. Não tem um tapa na cara de quem quer que seja em Campina Grande. Ela disse que o filho virou um homem por conta da sua... Eu ando em todos os recantos dessa cidade, entro de peito aberto, certo? E sou considerado por quê? Porque sempre respeitei. Primeiro, a família de quem comete um erro não tem nenhuma responsabilidade pelo erro cometido. Né? Um pai e uma mãe que vai numa delegacia, ele vai subjugado. Precisa dessa empatia, desse olhar, né? Porque não tem vergonha maior, não tem decepção maior do que um pai ir numa delegacia, né? Buscar um filho, falar pelo filho. Você que está ali no plantão, eu tirei plantão até recentemente, até o mês de abril. Olha, eu respeito. Eu respeito porque nós temos filho também, a gente não sabe qual é o caminho que vai adotar. A gente quer o melhor para o filho, mas às vezes o filho se descaminha. E não é por isso que a gente vai discriminar o pai e a mãe ou vai maltratar quando o pai e a mãe vai dar uma palavra por um filho. Então eu agradeço o testemunho. Dona Nazaré, lá da Vila dos Teimosos, lá em Bodocongó. Ele disse que é eleitora sua, fiel. E que coisa bonita ela dizer que depois que o senhor falou, e ele pagou pelos erros, virou um homem. Um homem de bem. Vamos ao vídeo aí do doutor Olímpio. Muito bom esse papo de hoje. Amém. Por que será que o gramado do antigo estádio Plínio Lemos é o mais verde de Campina? Vou desvendar esse mistério para você. Tudo tem a ver com o sumiço do canal das Piabas neste ponto. Pouca gente sabe que o canal não morre aqui, pois segue por debaixo das casas, ruas e da Vila Olímpica, até voltar a ser visto na rua Robert Kennedy. Na verdade, mesmo nos períodos mais fortes de estiagem, o gramado permanece verdinho, porque a umidade gerada pelo canal que passa aqui embaixo faz esse milagre. E pensar que onde hoje funciona a Vila Olímpica já esteve aos escombros. Em 2004, na campanha para prefeito, pedi e veneziano assumiu o compromisso comigo. Em um comício nesta esquina da rua Amaro Coutinho,
de requalificar o Plínio Lemos. Quando eu olho Olímpio, eu não posso perder de vista, e Olímpio hoje tem a cara do Plínio Lemos. Eleito, ele cumpriu a promessa e atendeu a vários outros pedidos em prol de José Pinheiro, um feito que até hoje não foi superado por nenhum outro vereador. Calçamos a rua Almirante Tamandaré e várias outras, urbanizamos 18 travessas e fizemos muito mais. Se a gratidão é a memória do coração, peço o seu voto para fazer muito mais por José Pinheiro e região. Coisa boa. Aí a história que o senhor falou do Plínio Lemos, né? E o interessante, doutor Olímpio, falando com o senhor nessa conversa, nesse bate-papo, o senhor se dá muito bem, que seja do lado A ou do lado B, mas o senhor tem esse diálogo, esse respeito, tanto da sua parte quanto deles para com o senhor. Assim, não interessa em que lado estão, mas que o senhor luta pela cidade de Campina Grande e corre atrás para que a população viva num conforto melhor e viva com bem mais comodidade. Isso aí é fato e realidade, né? Obrigado, Dudu. Na verdade, na política a gente tem se portado de uma forma muito ética, certo? Assim, eu tenho um adversário na política? Tenho, não tenho inimigos, certo? Também não sou desleal. Não sou de estar criando factoides, fazendo denuncismo, né? Por isso que a gente tem livre trânsito. Né? Por exemplo, eu faço oposição ao atual governante de Campina Grande, mas tem um livre trânsito nas secretarias, a gente apresenta as demandas e algumas das demandas são atendidas, né, sem dificuldades. Por quê? Porque a nossa conduta é de muito respeito, respeitar quem está governando a cidade e também com muita autonomia, com muita independência para dizer o que está errado. Né? E muitas vezes, quando a gente diz que está errado, por exemplo, um dia desse eu gravei um vídeo ali no Parque do Açude Novo, porque eu passei lá, estava fechado. Fiz a crítica, né? Eu iria contar a história, que tem uma história além do Parque do Açude Novo, no Evaldo Cruz, que tem aquele obelisco, e na base daquele obelisco, né, tem uma cápsula do tempo, que foi gravado um filme por Machado Bittencourt, um grande cineasta que morou aqui em Campina Grande, contando a história lá na década de 70, como era que era a cidade. Aí eu fui gravar um vídeo desses vídeos históricos que Campina Grande tem aplaudido tanto. Quando eu cheguei lá, o parque estava fechado. Não, eu disse, olha, o parque foi inaugurado, foi feita uma festa, se falou tanto e agora está fechado. Por que está fechado? Na mesma semana, o prefeito mandou abrir o parque. Então, é uma crítica construtiva. Né? Que quem ganha é a cidade. E que um vereador tem que ter essa percepção. Na época que o veneziano era prefeito e eu era aliado veneziano, muitas e muitas vezes, né, nós não concordamos com a situação. Por exemplo, ele queria derrubar toda aquela estrutura dos prédios antigos lá do Mercado Central. Né? E eu sou um camarada que tem uma paixão pela memória, pela história da cidade. Aquele mercado foi construído pelo tio do veneziano, Bento Figueiredo. Né? E isso já tem quase 50 anos da construção daquele mercado. E aquele mercado é histórico. E a gente viaja o Brasil todo. Onde você vai, essas estruturas antigas, elas são preservadas. Você fazer da feira um shopping, acabou a característica da feira. E eu discordei de veneziano. Eu era aliado dele e fui tentar convencê-lo de que estava errado. Ele não aceitou. O secretário dele ficou me ridicularizando. Eu disse, tudo bem. Fui no IFAEP em João Pessoa e a gente embargou a obra. A obra foi embargada. Né? Por quê? Porque não estava dentro dos preceitos legais. Você tem que preservar, né, a história da cidade. Você simplesmente passar um trator por cima é muito fácil destruir. Difícil é construir. Né? O camarada estava com um facão na mão, isso é uma história que eu gosto sempre de fazer essa alegoria. Pegou o facão, danou no galho de uma árvore, torou o galho. Aí o sábio estava lá e disse, muito interessante, você tem muita força, é muito arrogante. Agora cola do mesmo jeito que era, não tem como. Né? Então, para destruir, todo mundo destrói. Agora, a gente tem que ter essa harmonia do novo com o antigo, né? E é possível fazer isso. Né? Eu continuo defendendo a requalificação no Mercado Central, da Feira Central, porque aquilo ali é uma maior riqueza que Campina Grande tem, essa feira.
é a maior riqueza. Pena que entra prefeito, sai prefeito. Nós temos aí aprovado empréstimos que já conta com 2 anos de aprovado e nenhuma pedra de tijolo é colocada ali naquela feira. Então, é por isso que a percepção do vereador tem que ser essa, né? Ter independência para falar isso, ter coragem para falar isso. E é isso que nós estamos fazendo desses 5 mandatos ali na Câmara Municipal. E eu queria que o senhor fizesse essa segunda parada técnica para pedir o seu voto aí. A senhora Lourdes aqui disse, diga ao doutor que diga o número bem devagarzinho. Toda vez o pessoal que vem aqui diz muito rápido. Aí o pessoal, às vezes, eu acho que tem gente que quer fazer aquela colinha para levar no dia da votação e não faz. Mas o doutor Olímpio vai fazer, dona Lourdes. Aí, essa pedida de voto, a senhora bem calma, bem tranquila, vai deixar esse número para a senhora anotar. E ela quer votar no senhor. Eu peço desculpas, dona Lourdes, porque o meu número, a dicção, se você não tiver paciência para falar pausadamente, pode até causar confusão. Então, vamos lá, pegou a caneta. Nosso número para vereador, doutor Olímpio. 20333. Agora vamos número por número. 20333. 20333. Esse é o número de um mandato qualificado, de um mandato responsável, que acima de tudo ama Campina Grande, que não só conta a história desta cidade, mas que constrói uma história relevante para Campina Grande. Eu peço o teu voto porque eu sei o que é a responsabilidade de ser vereador. Eu sei o que é que eu vou fazer com esse mandato. Vou continuar honrando a confiança do cidadão de Campina Grande. Não vou meter a mão pelos pés, nem vou estar conversando besteira, como lamentavelmente tem muitos vereadores que fazem isso. Nós vamos trabalhar. O papel do vereador é trabalhar para chegar num momento como esse. Não está prometendo, está dizendo já o que fez. E aqui nós temos um legado de trabalho, não só para Campina Grande, mas para o José Pinheiro e região. Renan, colega aqui também, seu eleitor, diz, queria que o doutor Olímpio explicasse. Apareceu vários candidatos, não vou revelar o nome, nesta causa animal. Mas ele já vem há muito tempo defendendo isso. O que é que ele acha das pessoas adquirirem as ideias dele para fazer campanha? Olha, isso é um jogo democrático. Engraçado, né? Disse que o senhor que inventou, agora o povo copiou aí. Tem gente dizendo que quem inventou... Tá dizendo aqui tem gente dizendo que quem inventou foi fulano e ciclano, mas acompanhou, ele disse que foi o senhor. Antes da causa animal virar moda, a gente já trabalhava por essa causa. Nós começamos no primeiro mandato, já em 2005, né? Eu não tinha nenhuma noção de entrar nessa causa. Até que chega na Câmara alguns protetores dos animais preocupados porque a notícia é que no centro de zoonose estava acontecendo canibalismo. Estava faltando comida, ração, e gato comendo gato, cachorro comendo cachorro e gato, enfim, uma coisa terrível. E aí nós reunimos esses ambientalistas, esses protetores, e começamos a enfrentar essa questão em Campina Grande. Quando eu fui ler o Código de Postura do município, isso é interessante, você quer ser vereador de Campina Grande, você que está me assistindo, é candidato, homem, pegue lá o Código de Postura do município, a lei orgânica do município, pega o regimento interno da Câmara, o estatuto da cidade, vai ler, vai estudar, né, para não pagar amigo quando estiver lá. Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu assumi o mandato, eu já tinha pensado nisso, eu disse, eu vou olhar aqui o que é que nós vamos fazer e como é que a gente vai fazer com fundamento legal. Sabe o que é que tinha na lei chamada Código de Postura do município? Tinha escrito lá que se o animal que fosse apreendido nas ruas e o tutor não fosse resgatar em 72 horas, 3 dias, ele seria eutanasiado, ele seria sacrificado, ele seria morto, mesmo que fosse um animal de companhia de um idoso, de uma criança, de uma pessoa com deficiência, era sumariamente eutanasiado. Eu disse, isso não está certo, vou mudar.
E nós mudamos. Hoje, no centro zoonose, só pode ser eutanasiado animal que não tenha cura clínica atestada por 2 médicos veterinários. Aí, a partir disso aí, nós conseguimos construir diversas outras leis. Hoje, nós temos em Campina Grande o marco legal mais importante do Nordeste brasileiro. E a luta do nosso mandato é para fazer com que essas leis sejam efetivadas. Muitas delas já são efetivadas, outras não, mas nós estamos trabalhando. Por exemplo, nós temos uma demanda judicial, já tivemos a sentença de primeiro grau, que é uma lei de minha autoria, que estabelecia para a Prefeitura, em 10 anos, fazer um processo de redução gradativa da circulação de veículos de tração animal na cidade. Nós temos aí em torno de 3.000 carroças circulando na cidade. Você encontra um carroceiro sério, que trata bem o animal, como meu amigo Toninho, que mora ali por trás do prédio da FIEP, na rua Almirante Tamandaré, mas tem gente que maltrata. Coloca o animal doente para trabalhar, velho, muitas vezes a égua prenha, às vezes você vai olhar o dorso desse animal totalmente cheio de feridas, muitas vezes crianças conduzindo carroças. Então nós fizemos uma lei que estabelece o seguinte: a prefeitura vai reunir grupos de carroceiros e oferecer uma alternativa viável, econômica. Dizer, olha, nós estamos precisando de jardineiro para tomar conta das praças, de vigilantes. Vocês querem deixar a carroça e vir para uma atividade formalizada? Nós vamos te capacitar, nós vamos te preparar. E a prefeitura passou 10 anos e não cumpriu essa minha lei. Então não teve outro caminho, nós acionamos o Poder Judiciário, nós já temos a sentença de primeiro grau, a prefeitura recorreu e estamos nessa luta, né? Porque a Campina Grande ela tem a oportunidade de contemplar esses carroceiros com uma atividade digna, né? De que ele possa transferir essa atividade para um filho, né? Porque quem é que sonha, uma criança sonhar ser um carroceiro? Por mais respeito que a gente tenha a essa profissão, que é digna, mas a gente pode mudar o rumo da vida dessas crianças, dos filhos de carroceiro, né, para que eles possam ter uma atividade que tenha uma projeção social melhor. E a prefeitura tem os seus recursos para fazer isso. Como eu disse, capacitar, reciclar quem precisa ser reciclado. A gente precisa tanto de pedreiro, de auxiliar de pedreiro, de vigilante, de jardineiro. Toda essa mão de obra pode ser utilizada através desses carroceiros, né? E até depois eu propus que a gente poderia aproveitar lá o antigo Clube dos Caçadores, né, para fazer ali um lugar em que esses animais que estão hoje nas ruas pudessem ser recolhidos naquele lugar lá e receber um tratamento digno. Enfim, todo mundo ganharia. Então, a gente pensa nas pessoas, mas pensa também nos animais. Enfim, se tem pessoas copiando, se tem pessoas seguindo esse caminho, eu não acho ruim, não. A gente precisa... Interessante, Dona que Gabriel disse, eu quero que ele diga quanto tempo faz que ele defende esses animais. Porque apareceu muita gente agora, mas ele é muito antigo nessa ideia de proteger esses animais. Desde quando, Otávio? Mesmo antes do senhor chegar até a Câmara? Como eu lhe disse, nós começamos com essa nossa caminhada a partir de 2005. 2005, já estamos aí quase 20 anos. Né? Eu tenho no meu currículo essa grande conquista que foi proibir a matança indiscriminada de animais no centro zoonose. Dudu, a cada ano, eram sacrificados em torno de 700 cães e gatos. Era uma política que a prefeitura fazia, que para a prefeitura era muito cômodo. Botava uma carrocinha, saía nas ruas apreendendo cachorro e gato que estava nas ruas, matava e pronto. Achava que estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas é justo isso? Está correto isso? Então, eu posso dizer que conquistei coisas relevantes para as pessoas com deficiência. Falei aqui do passe livre, não falei, por exemplo, que hoje os pais que têm filhos com deficiência e que eles são
funcionários públicos, eles têm o direito à carga horária reduzida para acompanhar o filho no tratamento médico. Eu fundei a Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com Doenças Raras, das pessoas com autistas. Tivemos a luta, como eu lhe disse, da reversão do rol taxativo, como também tivemos outra luta grande, que eu fui a Brasília conversar com o ministro da Saúde. É por isso que é importante, viu, você saber que a gente está elegendo para vereador, porque às vezes precisa do vereador ir em Brasília conversar com o ministro da Saúde. Aí você olha se essa pessoa que você conhece se tem condições de travar esse tipo de diálogo com o ministro da Saúde. E nós fizemos o convencimento para que a liberação de uma medicação para as pessoas que têm doença rara fosse aceita pela Agência Nacional de Saúde e a Anvisa, que era o Nusinercina, que era um remédio essencial para a vida de quem tem atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença rara. Enfim, a gente tem muito trabalho, sabe? Eu gosto de falar disso que a gente fez, porque às vezes a gente está mal acostumado a dizer que vereador não faz nada, que vereador só aparece de 4 em 4 anos. Vereador não é para estar na esquina da tua casa, rapaz. Vereador não é para estar no boteco enchendo a cara de cachaça. Vereador é para estar fazendo leis que mudam a qualidade de vida das pessoas. É para estar defendendo as pessoas com deficiência. É para estar cobrando o funcionamento da unidade básica de saúde. Vereador é para isso. Às vezes o camarada assim, mal-humorado, a gente está fazendo campanha, entregando, ele diz, apareceu. Então, onde é que estava nesses 4 anos? Rapaz, eu estava construindo isso aqui. Os 4 anos. Se eu tivesse no boteco da tua esquina, eu não tinha nada para apresentar. Hoje eu tenho para dizer o que foi que eu fiz, porque eu passei 4 anos trabalhando duramente. Duramente. Thaís César, que vai lá na Câmara, toda a sessão. Ele sabe o que eu estou falando. Não tem uma sessão que eu não utilize a tribuna e não tem uma sessão que eu não leve um tema relevante para discutir na Câmara. É para isso que você é vereador. Não é para estar pagando cachaça nas esquinas e jogando conversa fora no boteco que a gente elege um vereador. Vereador é um cargo de alta responsabilidade e que ganha muito bem e que tem que dar um retorno à sociedade com trabalho. E é isso que eu tenho feito. E muitos não têm tido essa consciência do senhor, nem de esclarecer, nem de conscientizar e nem de prestar conta. A trajetória que está aí, e eu creio que o senhor tem projetos para isso. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas ao vereador. Vamos fazer um ping-pong, né? Ping-pong, um vereador bem avaliado como o senhor, bem qualificado, bem centrado na posição de defender a população e melhorias. A certeza de uma reeleição tranquila? Não, de modo algum. Eu do seu lado aqui, eu acho que eu tenho essa. Se tem 23, eu acho que só tem 22 vagas, viu, doutor Olímpio? Eu acho que o senhor. Não, eu estou falando não pelo o senhor se achar já eleito. Eu acho pelo serviço prestado e pela avaliação do povo. Porque o senhor vem sendo avaliado ano após ano. E o senhor vê que não tem essa rejeição contra o senhor, nem contra a pessoa sua, e nem tem essas pessoas, né, como o senhor disse, nos botecos da esquina, não sei o quê, tem um mal satisfeito, outro aqui e acolá, mas não fala da trajetória política do senhor. Eu estou falando dessa tranquilidade do senhor, prestar conta e passar para a população algo claro, sensato, transparente, e dizer assim, me elegeram, cheguei lá e fiz. Me elegeram, prestei conta e estou aqui. Meu nome é digno e transparente para que vocês possam, né, ter esse voto de confiança novamente. Porque o senhor é uma pessoa que tem a confiança dos eleitores de Campina Grande. Valeu. Isso é fato e é incontestável. Independente de onde o senhor está, em que lado o senhor está. Porque as pessoas não estão ligando nem para isso. As pessoas estão ligando para o vereador, doutor Olímpio. Sempre foi sensato, sempre foi transparente. E o senhor viu um menino como Gabriel, de 26 anos, perguntou aqui, os pais dele, alguém deve ter dito a ele, eles faz muito tempo que o doutor Olímpio defende essa causa dos animais. Dudu, é assim, seria muito bom que o eleitorado de Campina Grande tivesse essa sua percepção. Infelizmente, apesar de ter um mandato relevante, atuante, producente, que muda a qualidade de vida das pessoas, isso não dá a garantia de uma eleição certa. Infelizmente.
Né? Por isso que eu tenho que 3 vezes ao dia ir para o semáforo dizer, olha, gente, eu estou aqui mais uma vez, colocando o nosso nome, apresentando uma prestação de contas, porque não é fácil. Não é fácil. Eu não vou falar uma coisa aqui que é estranha a você, nem a quem mora aqui na região que a gente mora, como, por exemplo, das facilidades que se apresentam nesse tempo. Né? Gente que passou 3 anos e meio sem dar as caras, nem com trabalho, nem com a presença física, chega agora resolvendo tudo. Chega agora, um saco de cimento não tem dificuldades, aquele exame médico que faz 1 ano que você espera na unidade básica de saúde, ele está pronto para entregar. Isso é a principal característica de um político safado, corrupto. Por que ele não trabalha para que você vá na unidade básica de saúde, que você paga imposto tão caro, e pegue lá seu exame, sua consulta médica, sem precisar de vender o seu voto por isso? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Então, eu gostaria muito de que todo eleitor de Campina Grande tivesse essa visão que você tem. Sabe? Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, nesse momento, eu sei que a carência do povo é muito grande, a dificuldade é muito grande, mas tem muita gente aí que vai trocar o voto pela uma cesta básica, tem muita gente aí que vai trocar o voto por R$100, tem muita gente que vai trocar o voto por uma facilidade ou outra. Mesmo sabendo que isso só vem agora, só vem nesses 15 dias, e de que serão mais 3 anos e 6 meses de sofrimento pela frente, porque quem vem fazendo esse tipo de proposta, ele desaparece depois de fechar as urnas, porque não tem nenhum compromisso com o cidadão, porque ele diz, eu já paguei seu voto, o que é que você quer agora? O que é que você quer agora? Eu morei aqui na rua Silva Jardim, na residência número 1313, apesar de ser raposeiro. Essa residência ela estava aberta 24 horas para atender qualquer cidadão aqui da Zona Leste. Quem mora aqui sabe disso. Batia na minha porta de 3 horas da manhã, doutor Olímpio, a minha esposa precisa de um carro para ir na maternidade. Eu ia 3 horas da manhã. Doutor Olímpio, meu filho foi preso. Queria que o senhor fosse dar uma palavra por ele na delegacia. 00:30, vou lá. Sábado, domingo, feriado. No dia que eu queria dormir, eu ia para um hotel. Porque de 5 horas da manhã já tinha gente na minha porta. Agora, pense que tristeza grande eu sentia fazendo isso, os 4 anos do mandato, aí chegava nesse período de gente que nunca botou o pé aqui em Zé Pinheiro. E no período eleitoral, eu tinha que fechar minhas portas, porque é crime eleitoral. Eu dizia, olha, agora eu não posso dar uma cesta básica, agora eu não posso pagar o leite, agora eu não posso pagar a luz, porque é crime eleitoral. O senhor não está pagando não, o senhor não vai fazer, mas fulano de tal, aquele é que é um bom vereador, está resolvendo. Era isso que acontecia. E isso que aconteceu muitas vezes. Muitas vezes, eu tive que dividir com os meus vizinhos ali, do Beco da Facada, hoje Vila Vitória, o leite da minha menina. Muitas vezes, chegava alguém e dizia, doutor Olímpio, eu estou sem leite em casa. Eu pegava o leite que estava no armário lá em casa, na despensa, e dava o leite. Dava o feijão, o arroz. Isso o tempo todo. Praticamente o dia todo, o tempo todo. E quando chegava o período da eleição, eu dizia, rapaz, infelizmente não posso, porque é crime eleitoral. Teve um amigo meu, Ivan Batista, vereador Ivan Batista, que tinha um cabo eleitoral dele, César, que trabalhava ali, no Bate Ceboleiro. Aí, eu sei quem é. Sabe? Aí o cabo eleitoral de Ivan Batista disse, eu estava com o Ivan Batista no MDB. Aí ele disse, Ivan, pode ficar tranquilo, doutor Olímpio não ganha não, porque ele tem uma política estranha. Ele me chamou de besta, sabe? Ele disse, olha, o povo vai lá na casa dele, ele não dá nada não, nesse período de eleição. Passa o tempo todo dando, mas chega nesse tempo ele fecha a porta. Pode ficar tranquilo que ele vai perder e quem vai ganhar a vaga é o senhor. Eu guardo isso, rapaz, assim, com essa lembrança. Então, a minha história, quem mora em Zé Pinheiro, quem convive em Zé Pinheiro, sabe
que a gente se viu muito, ajudou muitas pessoas aqui e que a gente teve sempre uma conduta. Agora, em período de campanha, eu tinha muito respeito, porque eu sou delegado de polícia. Tu imagina um delegado de polícia ser preso, como foi preso uma vereadora lá em João Pessoa, comprando voto. Isso é mesmo que me matar. Quando meu pai era vivo, eu tinha muito medo de errar para não decepcionar meu pai. Hoje eu tenho uma menina que tem 15 anos, Giovana, que certamente está assistindo. A trilha do meu caminho, a conduta do meu dia a dia é para não macular a minha imagem, para que ela possa ir para a escola tranquila, sem ter o receio de que alguém diga a ela: seu pai é um ladrão, seu pai é corrupto. Isso ela não vai escutar nunca. Nunca ela vai escutar. Isso, eu tinha esse compromisso com meu pai, seu João Ananias, e hoje eu tenho um compromisso com minha filha, de trilhar pelo bom caminho, de ter muito cuidado com as minhas condutas, com as minhas decisões, com as minhas opiniões. Porque pense numa dor grande que eu vou sentir no dia que eu der uma decepção da minha filha, ser ultrajada, ser humilhada em qualquer canto, por conta de uma conduta errada do pai dela. Há um ditado bem popular que diz assim, doutor Olímpio, e fazendo uma reflexão do que o senhor está falando, o senhor até fica emocionado em falar do seu pai, porque eu creio que era um homem digno e transparente igual o senhor, e que tinha caráter e personalidade forte para fazer o que é certo, né? E o senhor estudou direito muito tempo e não ia fazer o errado. Claro. Estudou direito para fazer o certo. Mas tem um ditado que diz assim: os maus costumes, né, corrompem as boas condutas. É verdade. Mas o senhor é aquela pessoa que vai nessa contramão. Mesmo a política estando cheia de mau costume e de maus hábitos que eles têm, e esse de comprar voto é um que eu fico indignado, e dá um saco de cimento, R$100, ou uma feira, ou vai ali, milha de tijolo, e depois você precisa que a sua cidade tenha uma pavimentação melhor, uma iluminação melhor, que você tenha uma escola melhor, que você tenha uma lei para os animais melhor, que depende dos vereadores. E eles não deve satisfação a você, não. Eu dei 1 milhão de tijolo a você, e eu dei R$100 para tu tomar de cana, como diz o Matuto, e ficou para trás. Como era bom se tivesse dos 23, 20 que tivesse os mesmos pensamentos e a mesma imagem que o senhor transparece para o eleitor de fazer o correto. Obrigado. Porque eu creio que na política, doutor Olímpio, o senhor tenha tido alegrias, né, de pavimentar uma rua dessa, como o senhor disse, e a gente viu no vídeo, cheia de lama, onde o povo andava dentro da lama, pisando, cheio de inseto, de muriçoca e dessas coisas todas, fazendo mal à população, e o senhor fazer um projeto de lei e calçar essa rua, e depois de tantos anos o senhor passar por essa rua e ver que as pessoas estão tendo uma vida melhor. O senhor ter esses projetos, o senhor se orgulha disso, e tem as decepções de ver uma política que o senhor vai na contramão dos políticos. Eles do lado errado e o senhor querendo puxar o bonde para o lado certo. Não sei até quando. Do lado certo. Não sei até quando isso vai dar certo. Dudu, tu falasse uma coisa agora que eu guardo muito presente na minha mente. Uma vez eu vim com o veneziano. Eu falo muito de veneziano, hoje a gente não está mais do mesmo lado político, ele tomou a decisão dele. Né? Eu, desde que entrei na política, estou no mesmo campo, fazendo oposição sempre a quem eu fiz. Mas, assim, a gente tem um respeito muito grande, até mesmo porque nós construímos uma história juntos. Uma vez eu estava com o veneziano, ele veio na minha casa, aí na rua Silva Jardim, e disse: veneziano, eu quero que você vá conhecer ali uma casa de uma pessoa que eu gosto muito. Dona Chiquinha, ela morava aqui no Beco da Facada, ela já é falecida. Tu acredita que a casa de Dona Chiquinha tinha um córrego de esgoto no centro da travessa, e esse esgoto passava por dentro da casa de Dona Chiquinha para descer para Amaro Coutinho. Dentro da casa dela tinha um esgoto. Eu mostrei a situação de Dona Chiquinha, uma senhorinha muito trabalhadeira. Ela lavava roupa e, assim, muitos filhos, muitos netos, aquela coisa. Ela criou praticamente todos os netos, alguns deles se envolveram com droga. Era uma coisa muito séria. Aí veio a Veneziana e disse: então nós vamos mudar essa realidade. Nós calçamos lá, fizemos a drenagem da água, fizemos
a pavimentação da travessa e fizemos uma casa nova para a dona Chiquinha. E essa casa, com toda a dignidade, sem esgoto dentro. Quer dizer, isso é uma coisa que amanhã eu deixo de ser vereador, não tem quem tome de mim. Não tem quem vai tomar isso de mim, porque isso está na memória do vereador Olímpio Oliveira, mas está na memória de muitos vizinhos de Dona Chiquinha lá, que viram isso, que viram a gente construindo isso, fazendo. Eu estou falando esse fato porque você disse Almirante Tamandaré. O que era Almirante Tamandaré? Tinha um esgoto central, uma vala de esgoto no centro da rua. Isso aí, na minha infância, eu me lembro muito bem que não tinha nem o prédio da FIEP. O prédio da FIEP era uma lagoa. Tu imagina você edificar um prédio daquele tamanho dentro de uma lagoa. Não. A gente era menino e ficava torcendo para cair. Esse prédio vai cair, porque está dentro da lagoa. Menino brincando. Nunca caiu. Né? E a tecnologia da construção civil, né? Pois bem, a Almirante Tamandaré não tinha um canal a céu aberto no centro da rua. E assim, entrava prefeito, saía prefeito, ninguém fazia. A gente conseguiu, graças a Deus, fazer. Hoje já está asfaltado, é outra realidade. Mas o pior de tudo da política é isso. Né? Tem coisas que hoje, assim, você encontra assim, dentro de uma normalidade, que você não faz uma reflexão, uma retrospectiva de como era aquilo anteriormente, antes de chegar a esse ponto que está. Né? Eu digo sempre, hoje é a maior tranquilidade você, por exemplo, entrar numa loja atacadista, pagar sua conta, pegar suas compras e levar para casa. Antes, você passava um constrangimento, viu segurança conferir. É incômodo, né? Produto por produto. Nós fizemos uma lei modificando isso, mas ninguém se lembra disso. Por exemplo, mototaxista, ele tinha uma permissão precária da STTP para circular de mototaxista. Se ele sofresse um acidente, ficasse com alguma incapacidade e tivesse que deixar a atividade, a permissão voltava para a STTP e ela dava a quem ela quisesse. Se você ficasse idoso, não pudesse mais andar de moto, do mesmo jeito. Eu fiz a transformação disso. Nós transformamos essa permissão precária em um alvará, em que você pode, inclusive, não querendo mais circular de mototáxi regulamentado, você vender aquela sua permissão, o seu alvará, para outra pessoa e a STTP aceita e faz a transferência. Mas isso hoje é muito normal. Ninguém nem sabe como é que foi construído isso. Mas, enfim, é o que a gente deixa consolidado como política, é um legado. E o importante é que eu sei que fiz isso e tem muita gente que reconhece ainda. Sem deixar passar em branco, a hora você avançou, Sérgio. Meu Deus, a hora você avançou muito, mas eu não vou deixar passar em branco. O senhor, como um homem do direito, um homem tão correto e tão transparente, assim eu queria que falasse um pouquinho do homem do campo e do consumidor. Eu sei que o senhor tem projetos e leis para beneficiar essas pessoas, que o senhor só vai conseguir chegando até a Câmara, né? Então eu queria que o senhor falasse para esse homem do campo, que muitas das vezes é esquecido. O pessoal de Galanta às vezes liga, manda mensagem. Eu quero até pedir desculpa às pessoas que não deu para a gente fazer todas as perguntas, porque eu estava aqui, né, escutando a história do Dr. Olímpio, ouvindo, refletindo, para no dia 6 eu poder votar conscientemente uma pessoa que leve a minha cidade à frente, que possa fazer com que os meus filhos andem numa rua pavimentada, como o doutor mostrou aqui, que era cheia de lama, numa rua asfaltada, que o açude novo possa estar aberto no domingo para me levar minhas crianças. Eu quero um representante meu, todo vereador é um representante meu e seu. Meu amado, minha amada, ele vai representar eu e você, mesmo que inconscientemente você faça isso. Dê esse voto errado, ou você pegue no dia 6 e troque seu voto por algo insignificante ou um valor que em 4 anos não vai servir para nada. Vota consciente, vota certo, reflete, vê o que o vereador disse hoje, o que ele falou para você, vota certo dia 6. Doutor, o homem do campo e os consumidores da cidade. Os consumidores, nós temos uma marca muito importante, temos diversas leis de defesa do consumidor, não só do ponto de vista da lei das filas, mas também para que os supermercados eles coloquem numa gôndola só
aqueles produtos que estão para se vencer, que muitas vezes você chega, vê um produto ali de uma promoção espetacular, mas não olha a data de validade. Às vezes está para se vencer naquela semana. Então, nós estabelecemos através de uma lei, justamente que deve ser colocado uma gôndola especial, dizendo que esse produto está com a data de vencimento próxima de chegar. Conquistamos também a lei dos fatiados. Né? Como é que fazia antigamente? O camarada tinha uma peça de presunto. Estava para se vencer, o que ele fazia? Fatiava, botava dentro daquela bandejazinha de isopor, mudava a data, se estava para se vencer naquela semana, ele já botava com 15 dias de vencimento. Você levava um produto para casa sujeito a estar levando um produto que iria adoecer a família. Nós proibimos isso. Hoje você, no supermercado, você tem o direito de exigir que o produto seja fatiado na sua vista. Não pode ter aquele monte de queijo, aquele monte de presunto que você não sabe nem qual é a data disso. Então, são várias leis, por exemplo. Tem uma lei que ninguém conhece, que é de nossa autoria e que é muito relevante. Por exemplo, você, por uma eventualidade da vida, não pagou a sua conta de luz em dia. Aí vem a Energisa e corta a luz. Né? Aí cobra a religação. Essa taxa de religação ela é proibida a cobrança. Se cobrar, você denuncia o PROCON, que volta atrás e não pode ser assim. Por exemplo, outra lei de defesa do consumidor nossa é que se você for numa loja comprar um móvel, né, um guarda-roupa, né, esse guarda-roupa tem que chegar na sua casa montado, tem que ir o montador montar sem cobrar nem um centavo seu, nem do transporte, nem da montagem. As pessoas ainda continuam pagando porque não conhecem a lei, mas pode denunciar o PROCON. Porque tu imagina se você comprasse uma moto na loja e a moto chegasse desmontada na tua casa. Você tem que contratar uma pessoa para botar parafuso por parafuso. Você compra uma geladeira, você compra uma máquina de lavar, um guarda-roupa, uma cama, porque você vê ela montada lá na loja. Então, nós fizemos essa lei também. Em relação à zona rural de Campina Grande, que não é muito grande, né? Campina Grande tem uma densidade rural muito pequena, mas existe e que precisa da assistência da prefeitura. O que foi que nós pensamos? Nós pensamos de que a prefeitura de Campina Grande ela precisa chegar mais perto dessas comunidades que estão mais distantes. Né? Nós criamos uma lei nossa que ainda não foi efetivada, porque nós conseguimos aprová-la já agora, depois do primeiro semestre, que é a que cria as subprefeituras. Por exemplo, uma subprefeitura para Galante, uma subprefeitura para São José da Mata. Isso nós estabelecemos, essas duas nós criamos. Apesar de nós termos outros distritos. Pouca gente sabe que Campina Grande tem 5 distritos. É bom saber no vereador que tu está votando, que se tu perguntar, ele não vai saber dizer isso. Campina Grande tem o distrito de Santa Terezinha, o distrito do Marinho e Catolé de Boa Vista, antigo Catolé de Boa Vista, né, o Catolé. Galante e São José da Mata, são os 5 distritos. Então, o que é que acontece muito? Esses distritos, que aí cobre toda a área rural, passa 3 anos e meio, você não tem acesso a uma máquina para fazer o patrulhamento da estrada, você não tem água no tempo de seca, você não tem semente para fazer o plantio quando chove. É tudo muito difícil. Agora não. Eu tenho acompanhado alguns perfis de alguns vereadores que atuam na zona rural. Rapaz, está uma maravilha, viu? Eu vejo a máquina limpando estrada, limpando barreiro, limpando açude. Eu vejo tudo funcionando a pleno vapor agora. Mas quando você passar esse período de eleição, você não vai ter. Então, qual é a nossa proposta? Que já é lei e que a gente vai tentar efetivar essa lei. É que esses distritos ele tem a subprefeitura. Porque na hora que você precisar de uma máquina para fazer o patrulhamento de uma estrada vicinal, você vai na sede do distrito e encontra a máquina lá. Na hora que você precisar de uma ambulância, você vai lá e vai encontrar a ambulância na sede do município. Na hora que você precisar de alguém para trocar a lâmpada de um poste,
você precisar pegar um documento da prefeitura, uma certidão de que você pagou o seu IPTU, você vai ter uma estrutura administrativa com pessoal, né, computador, para lhe atender, sem ser necessário você sair lá de Galante para vir aqui da prefeitura no centro de Campina Grande. É preciso levar a prefeitura para mais perto do cidadão. Então, eu acredito que a gente fazendo isso, a gente dá um passo muito grande para melhorar a qualidade de vida de quem hoje está na zona rural, que só é lembrado aí sim. Se você reclama morando nos bairros de Campina Grande, que você só é lembrado em tempo de política, quem mora na zona rural, aí é uma verdade absoluta. Só é lembrado agora nesse período eleitoral, depois é esquecido. É verdade. A gente avançou a hora, vamos chegar até o final, dizendo ao doutor Olímpio que foi de muito proveito para minha vida intelectual, pessoal, estar aqui com o senhor e receber todas essas informações, né, e passar para os meus filhos que estão em casa e para os meus amigos, os que trabalham comigo e aqueles que estão assistindo, debater esse assunto com uma pessoa tão transparente, tão correta no que faz. Não é, como é que se diz, bajulando não, aqui a gente não bajula ninguém, mas a gente, como diz doutor Olímpio, tem o respeito e tem a veracidade de dizer o que faz. Essa cartilha aqui, que ele trouxe, e ele disse, ele realmente disse, não, ele vai no sinal te mostrar, eleitor. Não são muitos que tem, não. Prestação de conta, essa é minha, doutor, muito obrigado. Não são muitos que tem, não. A gente vai fazer a última chamada do pedido de voto do senhor, para dona Lourdes disse que gravou, viu? Não gravou, porque o senhor disse bem compassado e tal. Agradecer ao senhor, depois do pedido de voto, a gente fazer as considerações finais, convidar o senhor para estar aqui em outros podcast depois dessa política, Amém. Depois dessa, para a gente falar de histórias de Campina. Acompanhe o senhor. Queria que o senhor deixasse aí da rede social para essas pessoas estar vendo e revendo. É muito importante a história, né? Não é construir a história, é preservar a história, como o senhor faz. Perfeito. É muito bom ter essa pessoa que preserva a história de Campina Grande. E o doutor Olímpio ainda vai vir aqui para contar a história daquela cápsula, que ele sabe de tudo dali, né? Do Parque Oswaldo Cruz ali e de outras histórias. A gente agradece ao senhor, deseja ao senhor que Deus o proteja, lhe guarde, né, e lhe guie nesse momento aí que o senhor está de reeleição, que ele ilumine o senhor de todas as formas, né, e traga essa parte espiritual cada vez mais forte, para que o senhor não é um homem de desistir, né? Mas às vezes a gente desanima com as coisas e as decepções da vida, e nessa área política são muitas, não são poucas, mas eu desejo que Deus lhe guarde, lhe ilumine. Amém. E leve o senhor bem adiante para que a gente tenha uma Campina Grande bem melhor do que ela já é. Amém. Eu agradeço, Dudu, a oportunidade, agradeço ao meu amigo César Martins por essa oportunidade de dialogar, assim, de uma forma muito, muito dinâmica. E, assim, eu agradeço, Dudu, a condução da entrevista, né? Você, com sua competência, nos deixou aqui muito à vontade para falar sobre aquilo que nós estamos construindo para a Campina que nós amamos, né? Campina Grande, eu não sou filho natural de Campina Grande, eu sou caririzeiro, sou de Santo André, né? O meu registro é de Gujão, porque na época Santo André era distrito de Gujão. Mas Campina Grande é a cidade da minha filha. E por ser a cidade da minha filha, eu tenho que cuidar muito bem desta cidade. E assim, eu gostaria de pedir a você que está nos acompanhando até agora, e também a quem vai acompanhar essa entrevista, que vai ficar com certeza no YouTube do portal da Zona Leste, avalie a nossa história, acompanhe o nosso trabalho. Você vai ver que realmente nós estamos fazendo aquilo que nós acabamos de verbalizar aqui. Um trabalho sério, com muita responsabilidade, com muita vontade de acertar e de fazer mais e melhor para Campina. Eu preciso da sua ajuda para manter esse mandato, porque, sinceramente, eu tenho receio de que a cadeira que eu ocupo hoje venha a ser ocupada por alguém que não tem a dimensão da importância do que é ser vereador de Campina Grande, nem a dimensão da importância e nem a responsabilidade de conduzir
um mandato de vereador a serviço de Campina Grande, com muito cuidado, com muita honestidade, para não fazer o que, lamentavelmente, aqui e acolá, a gente percebe de alguns mandatários, decepcionando o eleitor e complicando a vida dos políticos que procuram fazer um mandato com seriedade, porque geralmente se coloca numa vala comum a classe política. Não, eu digo sempre, eu não calço 40. Às vezes se diz, todo político calça 40, eu calço 41. Né? Então, por isso eu peço o teu voto de confiança, para a gente continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo até hoje na Câmara Municipal. Com muita seriedade, com muito respeito e com muita responsabilidade. Vereador, doutor Olímpio, 20333. 20333. Anota aí no papel e vamos à vitória em nome de Jesus. E para não esquecer o número, faz como, doutor Olímpio? Aí vai bem devagarzinho, né? 20, o número por número. Diga aí, doutor Olímpio. 2, 1, 0. Já causei confusão. Foi. Aí então, não... 0 não. 2, 0, 3, 3, 3. Ou seja, 20, 3, 3, 3. Agradeço demais, agradeço, Dudu, por essa oportunidade de falar, repetir o número, que o número é complicado mesmo. E a gente não vota no candidato, a gente vota no número. 2333. E se o eleitor ainda tiver uma dúvida, ainda pode pegar aquele santinho, né, doutor Olímpio? Procurar o senhor, procurar no alguém. No meu Instagram tem lá. Não tem como errar, não, né? E no meu Instagram tem muita história boa. E diga lá o Instagram do senhor também pra gente. Olímpio Oliveira. Doutor Olímpio não, Olímpio. Só Olímpio Oliveira. Coloca lá Olímpio Oliveira, você vai ter acesso à história de Campina Grande. Toda semana eu conto um episódio bem legal a respeito da nossa história. Nós já temos aí mais de 2 milhões de visualizações dos nossos vídeos históricos. É um sucesso. Aí vai ver se entende de Campina ou não, né? Quem conhece a história é porque entende do que fala, né? Exatamente. O senhor só fala de uma coisa que o senhor entende e sabe da história. A gente agradece muito. A gente vai encerrar o podcast Portal Zona Leste, na cobertura das eleições de 2024. Essa noite a gente teve com o doutor Olímpio. Agradeço a ele demais e convida ele para estar em outros podcasts aqui. A gente vai estar no outro bate-papo e que Deus abençoe a todos.